e tão importante que se torna este tema. E, portanto, eu sou nutricionista, como fizeram a introdução muito bem. Eu quero também agradecer aqui à Ecoescolas e à ABAI a oportunidade para estar aqui hoje também a falar sobre o tema da alimentação saudável. Neste momento, portanto, eu estou a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, portanto, no combate à Covid-19 no Departamento de Saúde Pública. O tema que nos traz aqui hoje, porque o contacto com as escolas tem sido uma constante até aos dias de hoje, portanto, inicialmente também no agrupamento de escolas de Sintra e posteriormente no agrupamento de escolas de Mafra, em que pude também colaborar em projetos de saúde escolar. E o tema que me pediram para trazer aqui hoje, de facto, a alimentação saudável, eu achei que a abordagem deveria ser dirigida às crianças e jovens em idade escolar, e portanto é isso que eu venho hoje apresentar. Vou então começar aqui a mostrar e a partilhar. Espero que consigam todos visualizar. Portanto, eu partilho, não é, Vanessa? Sim, Rita, está em baixo, compartilhar a tela. Sim, penso que é mais fácil seres tu a compartilhar para poderes ir avançando os slides ao teu tempo, com o teu timing. Compartilhar tela, se tiveres algum vídeo, compartilha com som, não sei se tens ou não. Exato, já estamos a começar já a ver. Já estou a ver? Sim. Perfeito. Muito bem. Agora eu vou passar isto para modo de apresentação, que será mais fácil. Portanto, aqui eu achei interessante trazer a imagem do prato organizado, não é? Isto para estimular um bocadinho também as escolas e os refeitórios a poderem de facto seguir esta ideia da organização de cores e de como construir um prato saudável. Colocar as crianças a fazer esse trabalho também será de facto muito interessante. Então vamos ver aqui uma ideia. Portanto, a construção do prato saudável em que nós vamos organizar, portanto, aqui este já tem todas as imagens associadas ao prato, portanto, será fácil em diferentes idades nós podermos incentivar a criança ou o jovem a organizar o seu prato de acordo com as imagens que visualiza. Rita, desculpa interromper-te, peço imensa desculpa por te interromper, estamos a ouvir o som com muito ruído por trás, não sei se tem alguma coisa perto do microfone do teu computador ou se por acaso terás aí algum auriculares por perto para experimentar, tem muito ruído. Quer experimentar? Eu posso trocar o auricular. Olha, assim está bem. Agora não estava a ouvir ruído. Não ouvimos. Agora não ouvimos. Agora está melhor? Sim, está melhor. Talvez estivesse a tocar na tua roupa ou alguma coisa. Qualquer coisa. Se calhar tenho que aproximar o micro. É isso, então esta imagem, portanto, aqui já estão a ouvir? Sim, boa. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos o prato já com a divisão daquilo que são os legumes ou verdura que devemos consumir ao longo do dia, o arroz, a massa, o pão, portanto isto é interessante para poder ajudar a criança a organizar o seu prato, ser ela Rita, também a fazer parte desta... mas o ruído continua bastante intenso, se calhar não sei se é possível falar sem auriculares ou... Eu vou experimentar. Estão a ouvir assim? Assim estamos. Está melhor? Muito melhor. Está muito melhor. Obrigada, Rita. É possível que seja mesmo o ruído do próprio computador, como estava associado aqui. Pronto, então vamos lá. Portanto, esta imagem mostra de facto a importância que nós podemos dar à organização do prato e estimular a criança portanto, também começar a fazer essa organização para visualizar em que local é que deve colocar os legumes ou verduras, o arroz, a massa, o pão, portanto os hidratos de carbono, as leguminosas que aqui estão designadas como grãos e a carne, ovos ou peixe. Nós também podemos aqui explicar com esta imagem tão simples que provavelmente o consumo de carne que nós estamos a fazer nos dias de hoje é de facto exagerado e que devemos dar oportunidade às leguminosas para ficarem numa igual quantidade. Portanto, às vezes as leguminosas ficam esquecidas e, portanto, este trabalho do prato é de estimular em contexto de sala de aula e até em contexto de refeitório. E depois ao lado nós temos então a construção dos pratos, não é?
com este mesmo exemplo. Portanto, num deles temos as leguminosas, os vegetais, um bocadinho de carne, que é peru, o arroz e os brócolos, e na outra temos o feijão preto, um bocadinho de ovo, o arroz, a couve galega e a couve roxa com a cenoura. Portanto, conseguimos aqui, de facto, encontrar um conjunto de alimentos e uma diversidade alimentar cheia de cores, e com este modelo de prato nós podemos... Desculpa interromper-te novamente, eu penso que já passaste ao slide seguinte, mas como não tem modelo de apresentação, estamos a ver ainda o primeiro slide que mostraste. Se calhar deves colocar aqui no modelo no modo de apresentação, no canto inferior direito. Não sei se já o fizeste, pelo menos nós estamos a ver ainda o primeiro slide. Sim, eu penso que ainda não passei para o segundo, agora é que vou passar. Porque estávamos a falar, pronto, Portanto, estávamos a falar deste, não é? Okay. Que tem a imagem do prato e depois ao lado a construção dos pratos como exemplo. Estão a ver, não estão? Temos os slides todos do lado esquerdo e tem o slide principal. Não sei se queres pôr em modo de apresentação para vermos todo o ecrã. Portanto, para que todo o ecrã projete o teu slide. É assim, eu vou terminar e vou voltar a pôr. Okay. Obrigada. Não sei se houve aqui, mas ele estava em modo de apresentação. Já estão a ver melhor? Mas continua sem estar em modo de apresentação. Não sei se clicaste naquele ícone que está em baixo, do lado esquerdo, o quarto item, antes do menos e do mais, do som. Deixa-me ver novamente. Eu carreguei sim no quarto, sim. Sim, alguma coisa se estará a passar porque... Mas pronto, podemos prosseguir assim, pensei que pudesse ser algum lapso. Eu vou compartilhar novamente. Obrigada, Rita, desculpa lá, é só para... Já que fizeste uma apresentação tão bonita, para tirarmos partido dela. Será que eu terei que fazer a iniciação? Não, deixa-me experimentar outra vez. Inicia o compartilhamento. Vamos aguardar só um bocadinho, deve estar pesado. Aqui diz-me, aguarda enquanto o início de som é carregado. Mas ele já aparece aqui. Ok, agora volta, podes clicar naquele itemzinho da apresentação, Sim. Que será o quarto, antes do menos, do som. Mas eu cá em baixo não tenho essa opção. Nós estamos a vê-la, portanto, mesmo na barrinha, na barra, na parte inferior, à esquerda. Portanto, 1, 2, 3, 4. 3 para Exato, a direita. mais para a direita. Eu acho que compartilhou o que não está em modo de estou em workshops e agora este da tarde é alimentação saudável. É o último, Rita. É verdade. Não sei o que é que se está a passar, de facto. Eu coloquei cá em baixo, naquele modo de apresentação PowerPoint, não é? Exatamente. Clicar no F5 só. Clicar no F5 e... Obrigada. F5? Exatamente. Sim, F5. F5. Pronto, Rita, olha, não te preocupes, vai avançando assim. Passa só ao slide número 4, só para termos a certeza que estão a passar os slides. Passa só o seguinte, só para ver se conseguimos ver algo. Estão a ver? Agora este segundo é do biótipo saudável. Estão a ver este? Não. Não. Renata, quer que eu tente fazer a apresentação aqui do meu lado, Rita? Mas se calhar pode ter a ver com o próprio computador. É mais fácil. Então, tu vais-nos dando sinal e a Renata vai mudando os slides, está bem? Ok, então vá lá. Faz favor. Eu vou dizendo o seguinte, é mais fácil. Ok, exatamente. Fazemos aqui um trabalho parecido. Deve ter a ver Vamos aqui lá com... então. Ora, muito bem. Ok, agora sim, perfeito. No terceiro estávamos neste, é isso, Rita? Então podemos avançar, portanto, já vimos o esquema do prato, perceberam esta ideia? Portanto, a ideia
de construir o prato com as crianças e de lhes mostrar onde é que fica cada grupo de alimentos. Portanto, aqui um pouco para mostrar que também a carne e o peixe, neste caso, devem de ser consumidas em pequena quantidade e não será necessário uma quantidade tão exagerada como acontece nos dias de hoje. Podemos avançar para o próximo, então. Portanto, no seguimento, é importante falarmos, e antes de darmos aqui as considerações iniciais da parte alimentar e nutricional, perceber um pouco esta realidade do biótipo saudável. Portanto, muitas vezes o que acontece é que existe uma distorção do estado nutricional adequado. Muitas vezes a criança já se encontra num excesso de peso ou obesidade, mas os pais não identificam. Portanto, identificam-no como uma criança saudável, porque é uma criança que tem uma estatura acima da média, mas também tem um peso acima da média. Portanto, verifica-se muitas vezes a percepção por parte dos pais alterada deste biótipo saudável. Portanto, e a verdade é que há uma aceitação do biótipo excessivo como sendo um biótipo normal. O que nós sabemos, e agora podemos avançar. Se puder, isso, está ótimo. Portanto, um bocadinho mais para trás, só para eu explicar aquela imagem. Isso, portanto é importante verificar o que na criança número 1, portanto é uma criança que é mais volumosa do que o habitual, também é mais alta do que o habitual, isto resulta normalmente de uma ingestão exagerada, de uma sobreingestão, e é preciso que os pais reconheçam isto para que seja tratado o quanto antes, assim como os educadores e professores também muitas vezes darem o alerta, assim, até a nível das aulas de educação física, que se fazem as avaliações, portanto tentar perceber e dar logo o alerta desta situação. Depois encontramos aquela criança ou jovem que é mais alta, mas emagrecida, portanto essa criança normalmente é classificada como malnutrido agudo. Depois aquela que diz o peso adequado, portanto tem uma estatura adequada para a idade e é um normoponderal. E por último encontramos uma criança em que há um déficit de estatura para a idade, normalmente ligeiramente mais baixa do que os colegas. Pronto, é preciso identificar estes biótipos e estar atento para que se possa tratar então sinais de excesso de peso e obesidade, bem como muitas vezes também o baixo peso e o atraso de crescimento. Como é que nós vemos isto? E agora podemos passar para o slide seguinte. A Direção-Geral de Saúde, através das curvas de percentil, portanto, consegue avaliar o crescimento das crianças até, portanto, a idade jovem vai até aos 20 anos, certo? Nós aqui apresentamos um gráfico e esse gráfico mostra como é que pode ser a evolução da curva de acordo com os percentis. O que nós sabemos é que um percentil saudável ou normal pode ir até 85. Acima disso, começamos a falar de excesso de peso. E quando a criança sai das curvas de percentil, foge da curva de percentil, portanto, muito acima dos valores de curva, então estamos a falar de uma obesidade. É preciso também estar atento a isto e colocar as avaliações de peso e altura da criança numa curva de percentil para perceber de facto como é que é a evolução dessa criança. E porque muitas vezes existe o chamado ressalto adipositário, ou seja, nós sabemos que é uma alteração fisiológica mais acentuada por volta dos 5, 6 anos, mas há crianças que a manifestam mais cedo. Esse ressalto é preciso ser identificado, porque quando uma criança muitas vezes tem esse ressalto adipositário antes dos 5, 6 anos, isso pode ser prejudicial à sua saúde e vamos ver porquê, porque está associado a um aumento do tecido adiposo ou da massa gorda. E então vamos ver, podemos avançar ligeiramente, não muito, que é para conseguir ver o resto do conteúdo. Portanto, a partir dos 5, 6 anos e até ao final do crescimento, é importante identificar como é que é a evolução das curvas de percentil e ver se há, de facto, uma alteração ou uma fuga em relação ao padrão. O ressalto adipositário, também conhecido com as mudanças corporais, no sexo feminino há um aumento da massa gorda e no sexo masculino normalmente aumenta a massa muscular, como eu disse, a partir dos 5, 6 anos. Podemos então avançar.
mas é preciso estar alerta, porque o aumento do índice de massa corporal antes dos 5,6, que era aquilo que eu estava a dizer que devemos estar atentos, pode estar relacionado com risco acrescido de excesso de peso, excesso de massa gorda e risco metabólico, como por exemplo resistência à insulina ou diabetes, doenças cardiovasculares e hipertensão. Portanto, este ressalto adipositário antes dos 5, 6 anos também pode estar associado a uma indesejável maturação precoce, ou seja, a idade óssea avançada, mais avançada e uma menarca precoce. Isso vai também comprometer a estatura final da criança ou jovem. E, portanto, é importante interpretar isto e colocar os pesos e as alturas das crianças que são avaliadas, muitas vezes nas aulas de atividade física ou ginástica, nestas curvas de percentil e identificá-las nas curvas de percentil até aos 20 anos. Sabemos também que uma criança que foge da curva, tendencialmente antes dos 5, 6 anos, poderá ser um adolescente obeso. Isso nós sabemos. Podemos avançar? Também é importante, na sala de aula, em contexto escolar, avaliar a estatura versus perímetro abdominal. Então, a partir dos 5 anos de idade, pode ser útil determinar a relação entre a estatura e o perímetro. O que é importante verificar? Que a estatura deve ser superior ao dobro do perímetro abdominal. Quando isto não acontece, isto também pode ser um indicador de excesso de peso ou obesidade, ou mesmo na sua ausência, uma excessiva acumulação de gordura. Portanto, este parâmetro da estatura e do perímetro abdominal, esta relação, também é importante ter em conta. E é desta forma que nós podemos identificar o excesso de gordura na criança ou jovem. Podemos avançar. Então, em Portugal, e aqui falando um pouco de prevalências, a prevalência é de 29,6 de crianças entre os 6 e 9 anos com excesso de peso e também obesidade. Portanto, aqui nós sabemos que há uma faixa que tem tendência a diminuir, mas de facto devemos ter este cuidado. Existe também, e portanto nós sabemos que há de facto um conjunto de medidas importantes de saúde pública que estão a tentar inverter esta tendência, como por exemplo a alteração da oferta alimentar em ambiente escolar, a importância dos impostos sobre as bebidas açucaradas, também a restrição da publicidade alimentar dirigida às crianças, que tem sido trabalhada nos últimos tempos, bem como algumas iniciativas na área da promoção da literacia alimentar e nutricional. Portanto, tudo isto de forma a tentar inverter esta tendência de prevalência de excesso de peso e obesidade nas crianças. Podemos avançar. E porque nós sabemos que a alimentação implica na nossa saúde futura e no nosso crescimento saudável, portanto a alimentação tem de facto um papel determinante no crescimento e desenvolvimento das crianças e jovens. É neste período que se vão moldar os gostos, as preferências e que se vai programar também a saúde futura. Não é? E por isso desde cedo é importante termos atenção a este tema. Durante, portanto, este período da vida, e nós sabemos os encarregados de educação são os modelos que as crianças imitam e, portanto, se eles se alimentarem bem, se tiverem hábitos saudáveis, os filhos vão seguir esse exemplo. Podemos avançar. E então o que é que uma criança ou jovem deve comer? Isso depende de facto da idade, depende do género e depende do grau de atividade física que é desenvolvida. Portanto, é importante recolhermos estes dados e saber como é que é a atividade daquela criança, qual é a altura, se é rapaz ou rapariga e, portanto, seguir um padrão alimentar adequado a essa necessidade nutricional e energética individual. Portanto, não devemos fazer cópias de planos alimentares. E por isso seguir também a ideia de que a alimentação deve ser completa, variada e equilibrada. E aqui a roda dos alimentos ensina-nos isso mesmo, já vamos ver. E porque as necessidades energéticas não são todas iguais, sim, podemos avançar. Podemos avançar então, exato, como as necessidades energéticas diárias não são todas iguais, nós podemos de facto verificar desde o ano de idade até os 18 anos que de facto há um aumento crescente, há aqui um aumento
significativo do valor energético de consumo, sendo que o valor é superior nos rapazes relativamente às raparigas, mas isto mostra-nos que, de facto, há aqui uma importância e que estes valores são de facto crescentes e que acompanham o crescimento da criança ao jovem. E por isso devemos respeitá-los. Aos 3 anos, a necessidade energética é muito diferente dos 9 ou dos 17 ou 18, portanto devemos de facto ter atenção a isto. Podemos avançar. E aqui, e como esta tabela mostra isso mesmo, portanto uma criança com 2 anos, não é? Aqui, atendendo aqui à distribuição de 15% de proteína, 60% de hidratos e 25% de lípidos, portanto sabemos também que uma criança de 2 anos faz uma ingestão de facto inferior a uma criança de 9 e esta inferior a uma criança de 14, isto são valores padrão. E isso também depois vai implicar na ingestão de porções de alimentos ao longo do dia. É interessante construir esta tabela e fazer esta recolha para perceberem de facto em termos de valor energético, consumo de alimentos energéticos, cereais e derivados, nós devemos aumentar esse consumo com a idade. Portanto, uma criança de 2 anos deve ingerir 4 doses diárias de hidratos de carbono, uma criança de 9 anos 6 doses, neste caso de cereais, derivados e tubérculos, e uma criança de 14 já deverá consumir 9 doses de hidratos. Tem a ver com o crescimento e a necessidade energética. Quanto aos artículos, há uma ligeira oscilação, mas muito tenue. Nos laticínios também, passa de 2 para 3 doses. Na carne, pescado e ovos, sim, aqui nota-se de facto uma diferença nas doses. Uma criança de 2 anos deve consumir 1,5 dose de carne, pescado ou ovos, e os adolescentes já deverão consumir 4 doses. Nas leguminosas, o valor também é muito semelhante, e nas gorduras, muito cuidado aqui com as gorduras, não é? Uma quantidade de facto bastante reduzida e com poucas diferenças ao longo da vida. Podemos avançar. E não esquecer esta ideia, consumir açúcar não dá energia, portanto nós às vezes andamos à procura de um alimento açucarado para dar energia aos nossos filhos. Isso de facto não funciona, nem na escola, portanto as necessidades de energia baseiam-se também nas necessidades médias para evitar uma ingestão excessiva. E isso foi o que vos mostrei atrás, e portanto o açúcar não serve como reforço. É muito importante ter em consideração a energia gasta, portanto a atividade física, como eu já disse, e portanto o dispêndio deve ser compensado com a ingestão de alimentos saudáveis e portanto aqui os alimentos saudáveis pertencem ao grupo dos cereais e derivados e não ao grupo dos açúcares. Podemos avançar. E então, devemos limitar o quê? Açúcares de adição, os açúcares presentes em alimentos como, por exemplo, o mel, um bocadinho atrás. Exato, os xaropes, os sumos, os concentrados de fruta, portanto tudo aquilo que não são alimentos naturalmente presentes na nossa natureza, o caso da fruta, por exemplo, evitar os sumos de fruta e consumir a fruta em alternativa. O consumo de frutose, que não é presente naturalmente na fruta fresca, também está associado a doença hepática grave já à idade pediátrica, portanto é preciso ter atenção com isto e com estes consumos exagerados que muitas vezes ajudam no desenvolvimento de certas patologias, nomeadamente a patologia hepática. Podemos avançar. A ingestão de fibra também é importante reter aqui que para crianças a idade escolar é menor do que a recomendada nos adultos, mas que de facto deve oscilar entre 9,2 gramas dia e 15,2 gramas dia, portanto uma quantidade bastante significativa. Ao contrário, os ácidos gordos trans, que são as chamadas gorduras alteradas ou modificadas, deve ter baixo consumo quando possível, e os ácidos gordos saturados, que são aqueles que são provenientes das gorduras de origem animal, devem ser inferiores a 8% do valor energético total da nossa dieta.
Podemos avançar. E falando agora um pouco, portanto, já passámos aqui um pouco pelos macronutrientes, pelas gorduras, pelos hidratos de carbono e pela proteína, agora falamos dos micronutrientes. Portanto, as necessidades em micronutrientes, porque o peso corporal são mais elevadas do que as do adulto para fazer face ao crescimento. E é importante não esquecermos estes nutrientes abaixo mencionados, portanto, o ferro, o cálcio, o sódio e vitamina D. Vamos falar um pouco sobre eles, podemos avançar. Sim. Está a visualizar, Rita? Eu acho que a Sim. sua net está um bocadinho instável, porque ouvimos-la um pouco com alguns cortes. Não sei se está a conseguir visualizar. Estão-me a ouvir agora? Sim, estamos. Mas não estão Está com muitos cortes. Está com muitos cortes, Rita. Sim. Sim, Não, penso que pronto, penso é uma que será da situação. ligação da internet. Pois, possivelmente. Pode prosseguir, mas de Mas facto é isso, prossiga, porque a imagem exato. também para. Mas prossiga porque não há muito a fazer neste momento. Posso continuar? Sim. Sim, claro. Rita, fazemos só um teste. Desliga a câmara, Rita. Pode ser que Facilita. flua melhor Que o ajuda. som, só para testarmos. Ok. E agora, estão a ouvir melhor? Bastante melhor. Pois, então é o problema. Pode ajudar, sim. Obrigada, Rita. Pode Nada. continuar. Portanto, aqui falando do ferro, e o ferro está relacionado de facto, e aqui nos países desenvolvidos existe de facto algum déficit e que tem tendência à ferropenia ou anemia, e portanto nos países desenvolvidos está associado, portanto, ao crescimento, muitas vezes que o consumo de ferro não acompanha ao crescimento, porque é necessário um aporte de ferro para a incorporação em tecidos e músculos. Além das infecções, que muitas vezes são consequentes à imaturidade imunológica nestas idades e, portanto, essas infecções também estão associadas a déficits de ferro e algumas particularidades da dieta, como, por exemplo, o não gostar de certos alimentos ou as neofobias. Portanto, nas crianças isso detecta-se de facto e pode causar um déficit de ferro durante o crescimento e desenvolvimento das mesmas. Alguns componentes da dieta vão ajudar nessa promoção da absorção do ferro de origem vegetal, ou chamado não hémico, como por exemplo a importância da vitamina C nessa absorção, que existe nos citrinos, a importância do ácido cítrico também nos citrinos e a importância das proteínas da carne, que contém o ferro hémico e que também tem uma biodisponibilidade de cerca de 25%. Ela também vai ajudar a absorver o ferro não hémico, ou seja, o ferro vegetal. Portanto, é importante ter estes nutrientes em linha de conta. Outros nutrientes vão inibir o ferro e é preciso ter cuidado com esta ingestão. Portanto, os fitatos que existem nas leguminosas, a soja, os frutos secos, o tofu, que podem ajudar na inibição da absorção de zinco e que também aqui os polifenóis existentes nas leguminosas, no chá, nas infusões e que vão inibir a absorção do ferro. O cálcio e o leite de vaca, a mesma coisa, portanto em quantidades exageradas podem inibir a absorção correta de ferro. Portanto, tudo deve existir numa quantidade certa e não de forma exagerada para que não impeça esta absorção. Quanto ao cálcio, também é um componente estrutural do esqueleto e dos dentes e, portanto, nesta idade é de facto muito importante o seu aporte. Ele atua como um mensageiro das células e dos tecidos e também é o mais abundante no corpo humano. Portanto, para atingir as 1.300 miligramas de cálcio, que é a dose diária recomendada nas crianças entre os 9
e aqui os adolescentes entre os 9 e os 18 anos, devemos ingerir, em média, por dia, 2 porções de laticínios, em que pode ser uma porção que equivale a um copo de leite de 200 ml, ou 2 iogurtes sólidos, ou 2 fatias de queijo Flamengo. Poderemos usar 30 gramas de avelãs ou amêndoas, 150 gramas de couve galega ao almoço, uma sopa de agrião ao jantar e 150 gramas de brócolos ao jantar. Portanto, isto é um exemplo de como conseguimos atingir a necessidade de cálcio ao longo do dia. A vitamina D também tem um papel muito importante, portanto, no metabolismo do fosfocálcico, portanto, do fósforo e do cálcio, e na saúde dos ossos. Portanto, para assegurar esta necessidade de 400 unidades internacionais de dia, as crianças também devem adotar um estilo de vida saudável, como consumir o quê? Leite e derivados, o peixe gordo, exemplo de salmão selvagem, a cavala, a enguia, a anchova, a sardinha, peixe-espada, atum, não esquecer o ovo, especialmente a gema do ovo e os cogumelos, e manter também um estado nutricional adequado e as atividades ao ar livre para que, de facto, a absorção da vitamina D seja mais eficaz. Quando ela não se verifica, em situações em que não se verifica este comprimento, por exemplo, em crianças de risco com hipovitaminose, por exemplo, crianças obesas, doentes renais ou com alguma dificuldade de absorção intestinal, por exemplo, deverá ponderar-se a suplementação da vitamina D, pelo menos durante os meses de outono e inverno, paralelamente à recomendação dos estilos de vida saudáveis, ou seja, atividades no exterior. O sódio, e aqui o sódio aparece como o inimigo número 1, porque de facto o consumo nos países industrializados pode chegar a 20 gramas, e estamos a falar de 20 gramas dia, quando a recomendação é de 5 gramas num adulto e de 2 gramas numa criança, portanto a diferença é de facto muito, muito grande e devemos ter este cuidado aqui com o consumo de sódio. E portanto até no próprio pão nós encontramos muitas vezes quantidades acima daquilo que seria esperado ou recomendado. Evitar então o quê? Evitar os produtos processados pelo excesso de sódio que contêm, assim como certos aditivos também e conservantes, e neste grupo encontra-se também os caldos desidratados, os molhos, as maioneses, portanto tudo isto com elevado teor de sal são desinteressantes sim, e, portanto, não devem fazer parte das refeições das crianças e jovens. A ingestão excessiva de sal também é uma realidade e, de facto, tanto é ao nível mundial como é ao nível da população portuguesa, como retrata em certos estudos que nós conhecemos. Para incentivar uma alimentação saudável nas crianças e jovens, e aqui esta abordagem foi desenvolvida durante um período de confinamento, o ano passado, e de facto eu trago aqui para tentar explicar de uma forma simples as regras fundamentais da alimentação saudável. Portanto, comer mais frutas e hortícolas, não só na sopa, como também no prato, e ser criativo na construção do prato, portanto, oferecendo às crianças refeições e snacks com vegetais, garantir o seu consumo, portanto, garantir também o consumo de sopa no início das refeições, e até 2 a 3 peças de fruta ao dia, portanto, além das peças que são oferecidas na escola, os pais em casa devem ter esse cuidado também. Mais uma vez, aqui a questão dos açúcares e das bebidas açucaradas, portanto, em alternativa às bebidas açucaradas, aos refrigerantes, néctares e sumos de fruta, portanto, deveremos aqui promover o consumo da água, essencialmente, oferecer às crianças a garrafinha de água que elas possam levar para a escola e ter mesmo o momento do copo de água, tanto em casa como na escola. Preparar as águas aromáticas, portanto, aqui é uma forma também de estimular o consumo de água, portanto, tudo feito em casa e explicado passo a passo. Evitar o lixo alimentar, particularmente aqui a questão dos snacks, novamente os ricos em sal, açúcares e gordura, portanto evitar o consumo excessivo destes produtos é não os comprar, idealmente, não é? E é substituir por outros mais saudáveis. Não comprar bolachas, evitar as batatas fritas, evitar os snacks ricos em sal, em gordura e em açúcar. Quanto ao leite e derivados, nós também já identificámos que são alimentos importantes sim para o crescimento e desenvolvimento, que são fontes de cálcio, de iodo e outros minerais também, mas devemos ter cuidado também com o consumo exagerado, não substituir uma refeição
uma refeição principal por leite, não substituir um almoço ou um jantar por leite, porque a quantidade diária não deve ser superior a 400 a 500 mililitros dia. E é muito importante também ler os rótulos e comparar os produtos lácteos, portanto, aqueles que têm menos açúcar e, de preferência, dentro dos iogurtes, aqueles que não têm açúcar ou pedaços e possam também ser elaborados em casa, nas iogurteiras tradicionais. Portanto, podemos também trabalhar essas receitas com as crianças, voltar outra vez ao antigamente. E, portanto, fazer uma alimentação completa, variada e equilibrada, que é aquilo que a Roda nos explica, seguindo os princípios da Roda, e, portanto, respeitar as fatias, portanto, comer mais das fatias que têm maior volume ou quantidade e comer menos daquelas que são mais pequenas. Tentar diversificar ao longo do dia e também ter atenção e respeito à sazonalidade dos alimentos. E agora vamos tentar aqui visualizar este vídeo, se der para clicar para verem, simples. É este, Rita? É. Mas não tem aqui nada para eu clicar. Não consegue? Não. Não tenho aqui nada com a hiperligação. Depois, se no final, se tivermos tempo, podemos ir buscá-lo diretamente ao YouTube ou isso e projetar, talvez seja melhor. Está bem. Pode ser. Sim. Então, Não é no anterior? A hiperligação não está no anterior, pareceu-me, não sei. Não vejo aqui nada. Provavelmente assim, a informação que está lá no vídeo é de facto aquela informação da quantidade, da água no meio, respeitar o tamanho das fatias, diversificar e escolher os produtos sazonais. Essa é a importância, portanto, não escolher os produtos, portanto, as frutas que são importadas, que não correspondem à época do ano, portanto, também ter esse cuidado na diversidade de cores e alternativas alimentares. Aqui, em relação ao pequeno almoço, portanto, aqui eu não trago aqui algumas ideias, sim. As crianças, nós sabemos que as crianças não fazem o pequeno almoço, tendem normalmente a ingerir mais alimentos com elevada densidade energética nas outras refeições ao longo do dia, e isso também é um fator de risco para o desenvolvimento da obesidade. Portanto, o que é que nós queremos? É que as crianças se habituem a comer pequenas porções. O facto de criar o hábito de fazer pequeno almoço já é importante, porque há muitas crianças que saem de casa sem comer nada de manhã. E, portanto, ele deve ser completo, sim, deve incluir os tais cereais não açucarados ou derivados, como, por exemplo, o pão, os laticínios e a fruta. Mas o mais importante, a mensagem que deve ficar é criar o hábito do pequeno almoço. Uma pequena quantidade já é suficiente, a que a criança não saia de casa sem comer nada. E, portanto, o que é que não deve aparecer no pequeno almoço? Não devem aparecer os tais cereais açucarados de pequeno almoço, as bolachinhas, as barrinhas, os pães doces, os alimentos processados, aqueles alimentos com elevado teor de açúcar ou sal, gordura saturada e conservantes, portanto, aqueles que normalmente vêm empacotados. Esses não devem servir como opções de pequeno almoço. Podemos avançar. Cláudia, pedia só que desligasse o som do seu computador, Cláudia Pereira. Rita, aproveito só para dizer que temos 10 minutos. Ok. Relativamente às opções que eu falei atrás, portanto, o pão de preferência de mistura não refinado, procurar, portanto, variar o tipo de pão, aquele que é oferecido ao longo do dia não ser sempre o pão de trigo integral, pode ser centeio, alfarroba, com sementes, vários tipos de sementes, portanto, tentar diversificar. Usar também os cereais, novamente uma sugestão pode ser a aveia, e essa aveia também serve, por exemplo, para fazer as panquecas de aveia ao pequeno almoço, uma alternativa ao pão. O leite, o queijo ou o iogurte devem ser introduzidos também ao pequeno almoço. Novamente, os lácteos podem ser meio gordos, ou se houver indicação médica, porque a criança tem excesso de peso, excesso de gordura abdominal ou obesidade, então devemos recorrer aos magros só a partir dos 3 anos de idade. E a sua ingestão não deve ultrapassar os 150 ml. Relativamente aos lanches, já falaram disto hoje de manhã com uma outra colega nossa nutricionista, e portanto os lanches devem ser as refeições
de menor volume, mas ajustados às necessidades da criança e aos intervalos das refeições. Novamente, incluir o que é nos lares, incluir as frutas, o pão ou cereais não açucarados e os produtos lácteos, bem como hortícolas, portanto, começar a fazer uso do tomate cereja, da cenoura, do aipo e estimular este consumo não só das frutas, mas dos vegetais nos intervalos e nas merendas. É frequente que as merendas integrem também os tais alimentos processados, novamente a mesma questão, evitar os sumos, os pães com recheio, os pães de chocolate, os pães empacotados, os pães doces, portanto, cuidado com isto, sensibilizar os pais para que eles vigiem as lancheiras e evitem estes processados nas lancheiras, e também sensibilizar a escola, que tem um papel também regulador e fiscalizador destas opções. Devendo existir sempre, e aqui deixa-me só acabar este raciocínio, só um bocadinho, devendo existir sempre uma grande articulação entre a escola e a família para que não haja duplicação de lanchas e para evitar o desperdício, que muitas vezes acontece também. Relativamente ao almoço e ao jantar, a sopa entra como alimento base, portanto deve ser introduzida no início da refeição, com os hortícolas inteiros para estimular a mastigação, além do prato da refeição de carne, peixe ou ovo, com o acompanhamento de um hidrato de carbono que pode ser a batata, o arroz, a massa, e sempre com hortícolas no prato, independentemente da sopa, portanto hortícolas ou saladas. As leguminosas também devem estar presentes, não é, nas refeições, e estas também, como eu mostrei no início, podem substituir uma parte da carne ou do peixe no prato. E incluir sempre, idealmente, uma porção de fruta fresca da época, não esquecer novamente a sazonalidade. As barritas, aquelas barritas de peixe panados, os nuggets de frango, os rissóis e similares não são ajustados, não são alternativas à carne ou ao peixe de forma nenhuma, porque têm muito mais gordura e sal, e pelas quantidades que, portanto, estes devem de ser evitados e são envoltos numa massa, normalmente pão ralado e sujeitos a processos de fritura. Normalmente há aqui, de certa forma, uma alteração da gordura saudável, portanto, aquela chamada gordura trans ou alterada. De facto, não é de incentivar este tipo de produtos. Ao jantar, portanto, tentar sempre em casa a apresentação atrativa, os métodos de culinária mais simples, privilegiando então o uso de aromáticas, das ervas aromáticas, como a nossa dieta mediterrânica explica, e o jantar pode ser muitas vezes a sopa e fruta, em muitos casos poderá ser isto. Depois, a quantidade de comida no prato pode ser gerida em função do apetite, mas começar com uma sopa e fruta, e só posteriormente oferecer a refeição de prato. As atitudes em casa também muitas vezes vão motivar, portanto, o consumo saudável, ou não, não é? Se fizermos, por exemplo, uma restrição, a restrição pode estar associada a efeitos indesejados na alimentação da criança, como, por exemplo, o maior consumo de gordura ou um menor consumo de hortícolas. Se tivermos uma pressão para comer por parte dos pais ou educadores, nomeadamente quando os pais consideram que a criança come pouco, percebem que ela é magra, então esta tentativa pode ter o efeito oposto ao desejado também. O encorajamento é, de facto, aquele conceito que nós devemos usar, que é diferente da pressão para comer, e sim, este foi associado ao maior consumo de produtos hortícolas e frutas, mas cuidado com a permissividade parental. Portanto, pelo contrário, esta está associada ao maior consumo de bebidas açucaradas, um menor consumo de hortícolas e menor frequência de pequeno almoço também. Incutir hábitos saudáveis, o que é que podemos fazer na escola e em casa. Portanto, não forçar a criança a comer ou deixar o prato completamente sem comida, portanto, se a quantidade servida estiver ajustada ao que ela de facto come, a criança vai comer tudo. As crianças têm apetites diferentes, perceber isso, e em diferentes fases do crescimento também devemos respeitar. Não se zangar com a criança por ela não comer e também não criticar a criança em frente das outras, portanto não se deve fazer isto.
elogiar sempre que ela vai comer um alimento que é de menor agrado, mas que foi consumido, portanto fazer um elogio ajuda, e quando for evidente que a criança não vai comer mais, deve-se retirar o prato, aqui a idades menores, não é? No pré-escolar e no primeiro ciclo, e de referir também que a quantidade dos alimentos colocada no prato deve ser sempre ajustada àquilo que a criança come, porque senão ela pode ficar frustrada e vamos aumentar também o desperdício alimentar. Monitorizar, claro, e acompanhar a refeição também está associada a comportamentos mais saudáveis, enquanto que a pressão, ao contrário, pode ter efeitos indesejáveis. Não desistir nunca de incentivar repetidamente o consumo de alimentos saudáveis, menos aceitos, mas não pressionar, portanto insistir, ir insistindo ao longo dos dias e das semanas, mas não incentivar, mas não pressionar. E ser imaginativo, usar as cores, os sabores, as texturas, isso é muito importante, diversidade e cor. E estar atento também à elevada ingestão, portanto aqui, os alimentos devem ser disponibilizados respeitando os sinais de fome e saciedade, devem evitar alimentos como recompensa, evitar oferecer, por exemplo, snacks ou aperitivos muito energéticos antes ou depois das principais refeições e cuidado com a elevada ingestão nas merendas, novamente a questão dos leites e derivados, cuidado com as quantidades. E escolher os vegetais como aperitivo, também sim, aqui além dos lanches é uma boa estratégia, respeitar os horários, portanto para que a criança se habitue a ter horários certos para fazer as refeições, fazê-las em família com os cuidadores e dessa forma ensinar também bons hábitos e privilegiar um ambiente calmo e intervalos regulares de refeições. Envolver as crianças em atividades culinárias, mantendo sempre a segurança, desenvolver as atividades, por exemplo, fazer a lista de compras e desenvolver receitas saudáveis e estimulá-las a preparar as mesmas, ir às compras com as crianças, pode ser uma boa opção também em que elas fazem as aprendizagens e escolhas saudáveis. Portanto, atividades propostas, aqui temos o descodificador de rótulos da Direção-Geral de Saúde, que nos vai ajudar neste planeamento e na realização das compras. Desculpa, Rita, daqui a pouco as salas irão fechar automaticamente, falta muito para a apresentação, é só para... Não, portanto eu penso que não, estamos mesmo no fim. Ok. É só para mostrar aqui os exemplos do descodificador, podemos avançar então para ver o próximo, a lista de compras, e aqui como construir, por exemplo, planificar o dia alimentar com a criança. Podemos avançar. Portanto, ter cuidado então com o consumo de artículos, os 5 ao dia, o resto já falámos, é novamente reforçar. As charcutarias, os produtos salgados, por aí fora. Trabalhar na escola as efemérides, portanto também é uma forma de ajudar a distinguir os alimentos festivos dos alimentos cotidianos e saudáveis, junto das crianças também. E para terminar, alimentar e educar, portanto educar promovendo regras e dando o exemplo em casa e na escola, estruturar o comportamento alimentar e a atividade física, porque todos somos responsáveis pela saúde das gerações futuras, portanto a família e a escola são os atores para a construção de uma sociedade saudável e muito obrigada pela atenção.